Cá entre nós, taxas de 18% ao ano de juros, até eu tenho vontade de estar emprestando dinheiro. Fazer consórcio vale a pena? Será que é melhor comprar à vista, financiar ou fazer consórcio? Você já sabe quais são essas taxas atuais? Hoje eu vou te contar nesse vídeo. E ainda mais, se você está na dúvida se vai fazer um consórcio porque o seu gerente de banco te indicou como sendo uma ótima opção de investimento, não tome nenhuma decisão antes de ouvir o que eu tenho para falar aqui. Hoje eu vou te explicar todas as formas que existem de você adquirir um imóvel ou automóvel e estar realizando esse sonho. E te trazer todos os prós e contras entre comprar à vista, financiar ou fazer um consórcio. Além dos 5 cuidados essenciais que você precisa ter antes de escolher uma administradora e adquirir a sua carta de crédito, para que você tenha conhecimento total antes de tomar qualquer decisão. Prazer, eu sou a Gabriela Ferraz, assessora de investimentos e educadora financeira, e eu tenho um consórcio. E antes mesmo de eu te explicar o que é um consórcio, eu já quero te adiantar quando que não vale a pena ter um. O consórcio é uma carta de crédito que você utiliza quando você quer comprar um bem pré-determinado, seja um imóvel ou um automóvel. Então, se por acaso o teu gerente do banco te ofereceu um consórcio apenas como uma forma de investimento, sem te questionar antes se você realmente quer comprar algum desses bens, como que está a sua situação de vida e fazer essa análise mais ampla, é muito provável que ele só está querendo bater as metas deles e esse consórcio não faça sentido para você. E infelizmente, eu já tive casos de clientes, principalmente mais idosos, que me relataram que tinham 2 ou 3 consórcios em andamento em grandes bancos, sem saber o que aquilo significava e sem interesse algum de adquirir algum bem. Então, o primeiro questionamento que você deve fazer é: em algum momento eu quero adquirir um bem, seja um imóvel ou automóvel? Se a resposta for sim, você deve assistir esse vídeo até o final para ficar mais rico fazendo a escolha correta e tendo uma solução mais inteligente. Hoje, existem 3 formas de você adquirir um imóvel ou automóvel, que são comprar à vista, financiar ou fazer um consórcio. E vai ser nessa ordem que eu vou estar te explicando cada uma delas e estar te trazendo as taxas atuais que você encontra no mercado. E para você entender qual vale mais a pena, primeiro você precisa entender qual é o custo do seu dinheiro. Vamos utilizar a taxa Selic como referência. Hoje ela está 11,75% ao ano. Ou seja, se você, digamos, tem 500 mil reais e você deixar esses 500 mil investidos um ano a essa taxa, no final desse ano você teria tido um ganho financeiro de aproximadamente 58 mil. Ou seja, esse é o custo do dinheiro, é o quanto ele rende na mão de quem ele estiver. E esse é um ponto super importante que deve ser avaliado quando você decide, por exemplo, comprar um imóvel à vista. Será que realmente vale a pena se descapitalizar por completo ao invés de deixar esse valor investido? E aí, é claro que tem vários pontos que devem ser avaliados, como por exemplo, todo mundo sabe que quando você tem o dinheiro na mão, conseguimos estar chorando um desconto um pouco maior. Caso você tenha realmente esse dinheiro na mão, essa é uma tática que deve ser utilizada no momento da negociação para valer a pena você estar pagando à vista e se descapitalizando naquele momento e fazendo com que o custo desse dinheiro, os próximos rendimentos futuros dele, não estejam mais na sua mão, mas sim na mão da próxima pessoa. E agora vamos para a segunda forma, que é o financiamento. Vamos supor que você encontrou o imóvel ou o automóvel perfeito, mas você não tem o valor à vista para conseguir estar negociando esse desconto. E aí entra o que eu chamo de custo da pressa, ou seja, você vai ter que partir para um financiamento imobiliário porque você não acumulou o montante, não teve um planejamento e quer adquirir o bem naquele momento. Então você precisa ir até um banco e pedir para ele estar te emprestando um valor para você conseguir adquirir o imóvel ou o automóvel que você tanto deseja. E ele cobra altas taxas de juros para estar te emprestando o dinheiro do dia para a noite. E é aí que temos que tomar muito cuidado para que esse financiamento não vire uma bola de neve onde você vai ficar 30 anos pagando parcelas e no final você vai ter pago o equivalente ao valor de 3 imóveis daquele que você adquiriu. E mesmo que você opte por estar antecipando algumas parcelas, você ficará com esse peso nas costas e ainda haverá uma alta taxa de juros sendo cobrada sobre o montante que você pegou emprestado. Até hoje, foram poucas as negociações que eu vi onde um financiamento imobiliário realmente tinha uma taxa atrativa para o cliente e não apenas para o banco. E para você ter uma noção de quanto que estão essas taxas de juros dos financiamentos, eu fiz uma pesquisa e vou te trazer os valores atualizados de hoje. O financiamento imobiliário, ele está com os juros em torno de
11% ao ano. E você precisa dar uma entrada de 20% do valor do imóvel e você vai ficar pagando essas parcelas por aproximadamente 360 meses, que é o equivalente a 30 anos. Já o financiamento de automóvel, as taxas estão a partir de 1,49 ao mês. Ou seja, a gente está falando de taxas de quase 18% ao ano de juros, onde você pode estar fazendo parcelas por até 5 anos e o banco aceita financiar até 100% do valor do automóvel. Cá entre nós, taxas de 18% ao ano de juros, até eu tenho vontade de estar emprestando dinheiro. E é agora que eu quero te explicar a principal diferença entre um financiamento e um consórcio. O consórcio não é dinheiro emprestado de banco e, como consequência, ele não tem taxa de juros. O consórcio é um grupo de pessoas se autofinanciando, ou seja, elas só precisam de uma administradora para estar gerenciando aquele montante financeiro. E é justamente por isso que é muito mais barato. Para você ter uma ideia, vamos falar de taxas. Acabei de falar as taxas do financiamento, então elas ainda estão fresquinhas na sua cabeça para a gente comparar com as do consórcio. Um consórcio de imóvel, ele gira em torno de 15 anos, ou seja, metade do tempo do financiamento imobiliário, e as taxas totais, elas ficam em torno de 1,5% ao ano. É isso mesmo, você não entendeu errado. Já para o consórcio de automóvel, as taxas, elas giram em média de 2,5% ao ano, e os grupos podem ser entre 5 e 7 anos o período de pagamento. Gente, e a diferença é isso mesmo, ela é gritante com relação ao quanto você pagaria em um financiamento e o quanto efetivamente você paga em uma carta de crédito de consórcio. E agora eu vou te explicar o porquê essas taxas são tão baratas. Imagina que eu, você e mais algum grupo de amigos temos um interesse em comum. Todos nós queremos estar comprando um carro em algum momento. Alguns querem comprar daqui 6 meses, outros querem trocar de carro daqui 2 ou 3 anos. Então a gente decide, todos nós, estarmos todo mês colocando um valor comum dentro de uma mesma conta. E a gente vai pagar para uma administradora estar gerenciando esse valor que todos nós colocamos ali dentro. Ou seja, você percebe que esse dinheiro é nosso. Por isso que o consórcio, a gente fala que é um grupo de pessoas se autofinanciando. E não é um dinheiro emprestado de um banco ou de alguma instituição financeira. E aí você pode estar se perguntando, Gabi, mas se todos nós estamos colocando o valor todos os meses, quem vai ter acesso ao montante primeiro? Afinal, tá todo mundo pagando de forma muito justa, proporcional ao valor da carta que deseja ali na frente. E é claro que existem regras nesse grupo. Então, existem duas formas de você ter acesso ao valor que vocês estão colocando todos juntos dentro dessa conta. A primeira delas é via sorteio, ou seja, literalmente não existe estratégia, você tem que contar com a sua sorte. E todos os meses o grupo ele vai sortear uma pessoa para ter acesso àquele montante e ela vai receber o valor da sua carta de crédito e vai poder estar comprando o seu carro. E a segunda forma, que particularmente é a minha preferida, porque é uma forma que tem estratégia e é aí que começa a ficar interessante o jogo, é quando você dá um lance. O que seria dar um lance? É como se fosse um leilão. Então, vamos supor que eu tenho uma carta de crédito de 100 mil reais. E eu falo o seguinte, pessoal, para todo mundo ali naquele grupo, claro que na prática existem aplicativos onde você dá esses lances online. Vamos supor que eu fale assim, pessoal, eu quero adquirir os meus 100 mil reais porque eu quero trocar de carro mês que vem. Então, eu dou um lance de 50% do valor da minha carta. Porém, o Joãozinho, ele fala assim, não, mas eu também quero estar trocando de carro mês que vem. Então, eu dou um lance de 52%. Ou seja, quem der o maior lance vai levar o montante referente à carta de crédito que contratou inicialmente. E aí, tem alguns pontos importantes para se avaliar. Saiba que é super possível um grupo contemplar 4, 5, 6 pessoas via lance no mesmo mês. O meu grupo mesmo de consórcio, eu consigo acompanhar pelo aplicativo, é super fácil, como que foram os meses anteriores, quais os percentuais de lance que as pessoas deram, para eu poder estar me baseando e pensar na minha estratégia de lance também. Então, não necessariamente todos os meses vai ser apenas uma pessoa via sorteio e uma via lance. Pelo contrário, pode ser que tenham várias
várias pessoas sendo contempladas via lance. Enquanto o grupo ele tiver um montante financeiro suficiente para estar contemplando cartas, ele não vai deixar o saldo parado em conta. Ele vai estar contemplando essas pessoas. Mas agora, para tudo que você está fazendo, estiver meio mexendo no celular, conversando com alguém, que essa é a parte mais importante do vídeo. Eu vou te falar 5 cuidados que você tem que analisar antes de estar contratando uma carta de crédito. Porque sim, as cartas de crédito, elas são muito boas, mas você tem que tomar muito cuidado para não cair em furada, de entrar em administradora, tá começando, administradora com muitas pessoas no grupo, e agora eu vou te explicar isso certinho e te dar uma noção de como você deve avaliar corretamente antes de adquirir a sua carta de crédito. E o primeiro cuidado que você deve ter é saber o número de pessoas que tem dentro do seu grupo. Para você ter ideia, tem bancões e algumas administradoras que fazem grupos de consórcio com 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Ou seja, imagina quais são as suas chances de ser sorteado ou mesmo contemplado via lance num grupo com 5 mil pessoas. É muita gente ali dentro. E isso acaba fazendo com que os lances também fiquem muito altos, e isso não é um grupo saudável, pode ter muita desistência, então toma muito cuidado. Hoje a gente considera grupos sadios aqueles entre 600 até 800 pessoas. O segundo cuidado que você deve ter é verificar se esse grupo que você entrou, ele faz reposição de pessoas depois que outras saem via contemplação. Vou te explicar melhor. Vamos supor que você entrou em um grupo que tenha 1000 pessoas. Porém, toda vez que alguém for sorteado ou contemplado via lance, ao invés do grupo ir diminuindo, porque algumas pessoas já foram contempladas, existem algumas administradoras que elas continuam colocando pessoas naquele grupo. Ou seja, é um grupo que ele vai ficar eternamente com 1000 pessoas ali dentro, porque enquanto algumas saem, eles continuam colocando outras. E isso não é legal para você que está participando. De novo, entra naquela mesma situação da vez passada, onde um grupo muito cheio pode não ser tão sadio. Então, se certifique-se de que a administradora que você está fazendo a sua carta de consórcio, ela não fica fazendo reposição de pessoas conforme as cartas forem contempladas. E agora, a terceira curiosidade é uma complementação, mas é um ponto super importante para você estar verificando, que é o famoso fundo de reserva. O que seria isso? Toda administradora de consórcio, ela vai cobrar um percentualzinho que ela chama de fundo de reserva. Por quê? Ela já calcula que dentro daquele grupo podem existir pessoas que desistam, que venham a falecer, que não paguem as suas parcelas em dia. Então, ela precisa ter um percentual para conseguir estar cobrindo essas pessoas. Fundos de reserva de até 2%, eles são considerados ok. Faz parte existir uma necessidade de cobrir uma ou outra pessoa que não cumpra com as parcelas. Porém, se você entrar num grupo onde o fundo de reserva já está em torno de 3, 4%, isso é alto. Isso significa que não é um público qualificado que está dentro daquela carta de consórcio e existe um grau muito grande de desistência. Normalmente, isso acontece aonde? Em grandes bancos, onde a gente volta para aquela história do consórcio que foi vendido da forma errada, foi vendido para a senhorinha que não queria adquirir um bem e achou que era uma forma de investimento. Então, isso acarreta um grande índice de desistência ali dentro. Então, tome cuidado, um fundo de reserva até 2% tá legal, mais do que isso já começa a ficar um pouquinho desconfiado. Quarto cuidado que você deve avaliar, qual é? Verificar o histórico de lances dos grupos. Ou seja, isso acaba sendo um pouco de consequência de você estar fazendo as outras escolhas certas. Por quê? Se você tá num grupo, 600 pessoas, um grupo mais elitizado, com pessoas que realmente estão ali com o propósito correto do consórcio, tem um baixo índice de desistência, em geral, ela vai ter um histórico de lances super competitivo, em torno de 50%, 55%, dificilmente vai passar muito disso. Já, caso você escolha um grupo enorme, com mais de 1.000, 2.000 pessoas, um público não qualificado ali dentro, isso acarreta também com que o percentual do lance, ele fique muito alto. Então, para vocês terem ideia, eu já cheguei a ver grupos de consórcio onde, para você contemplar a sua carta via lance, você tinha que dar um lance de 65, 68%.
58% da sua carta. Isso é muito alto, né? Eu acho que até 57% por um imóvel tá bom. Automóveis, em geral, os lances são um pouco inferiores. Então, é algo bem importante para você ter esse cuidado. E também, não deixem te iludirem com uma história de que com 20% você contempla a carta. Isso também não é verdade. Eu, pelo menos até hoje, nunca vi grupos saudáveis onde com um lance tão baixo você vai contemplar ela. Você precisa ter um recurso em torno de 50% para estar contemplando a sua carta. E o quinto cuidado que você deve ter é: procure um especialista que entenda a sua necessidade, que ele te passe a orientação correta de como você vai fazer essa aquisição e que ele te ajude não só na venda, mas em todo o pós-venda. O que eu quero dizer com isso? Que seja um especialista em um escritório que te ajude com a contemplação, te ajude a dar o lance, a fazer a estratégia, a organizar os documentos depois e esteja contigo no momento da realização desse sonho e quando você estiver adquirindo o seu carro novo e a sua casa nova. Porque pode apostar que a gente se sente muito mais seguro e é muito mais fácil estar fazendo essa aquisição quando tem uma pessoa de confiança ao nosso lado. Bom, e agora que você já sabe os principais cuidados que você deve tomar antes de adquirir essa carta de consórcio, vou te contar uma curiosidade que quem tá afim acho que vai gostar bastante. Qual é? Muitas administradoras, como forma de incentivo para você estar adquirindo a sua carta de consórcio, muitas vezes 2, 3 anos antes de você efetivamente querer adquirir o seu bem, elas proporcionam um redutor nas parcelas antes da contemplação. Ou seja, esse redutor ele gira numa média de uns 20%, que a parcela fica menor antes da contemplação. E isso é muito interessante porque, se você parar para pensar, o financiamento ele tem as taxas de juros altíssimas, mas as pessoas se submetem a pagar elas porque elas foram apressadas. Elas não tiveram planejamento. Em compensação, elas adquirem o bem, ou seja, elas compram a casa e daí elas começam a pagar a parcela. E querendo ou não, ainda tá um pouco enraizado na cultura do brasileiro que fica mais fácil você pagar algo, sendo que você já adquiriu o bem. E o consórcio ele é o contrário, né? O consórcio primeiro você começa a pagar para depois adquirir, mas obviamente você vai adquirir de uma forma muito mais barata. O custo dessa aquisição via consórcio ela é muito baixa. Gosto de fazer uma comparação, né? Voltando a falar um pouquinho de taxa. Qual é? Vamos supor que hoje você tem um valor investido, né? Tem esses R$500 mil investidos e eles estão te dando ali próximo a 1% ao mês ou 11,75% ao ano de rentabilidade. Quando você pega uma carta de consórcio, você está falando de pagar juros, entre aspas, né? Que é a taxa de administração, o imobiliário na casa de 1,5% ao ano. Ou seja, é muito vantajoso, né? Voltando ali ao custo do dinheiro. O dinheiro ficar contigo, porque você tem uma dívida muito saudável. Você está recebendo quase 12% ao ano com o seu dinheiro investido, enquanto você paga 1,5% de taxa de administração. Então, toda essa gordura, né, essa diferença de taxas, ela fica com quem está com o dinheiro. E aí que é a grande sacada do consórcio. É uma forma de alavancagem muito sadia, muito saudável, porque você já sabe o quanto você vai estar pagando lá na frente. Eu até gosto de fazer comparação da dívida do consórcio com a dívida do FIES. Não sei se você já teve FIES ou conhece alguém que teve. A dívida do FIES tem uma taxa de juros tão baixa que, em geral, mesmo que depois de formado a pessoa ela tenha o valor necessário para quitar a dívida, ela opta por não quitar. Ela prefere todo mês estar pagando aquela parcela pequenininha porque ela sabe que faz muito mais sentido o dinheiro continuar com ela rendendo do que ela quitar uma dívida com uma taxa de juros muito, muito baixa. E aí é muito legal, porque a gente sempre fala, caso você esteja começando a juntar dinheiro, é muito importante você primeiro quitar as suas dívidas com juros altos, porque os juros ele é bom a nosso favor e não contra nós. Mas a dívida do consórcio, ela tem uma taxa tão pequena que vale muito mais a pena você estar fazendo a manutenção dela, tá fazendo essa alavancagem, essa compra inteligente, do que você querer quitar antecipado ou antecipar parcelas. E agora, pessoal, um resumão, porque eu sei que foi muita informação. Esse é um conteúdo bem denso, mas eu espero
espero ter ajudado você a ter um pouco mais de clareza nesse mundo. Então, o primeiro item que a gente viu, comprar à vista. Comprar à vista só vale a pena se ele não comprometer 100% do seu patrimônio financeiro. Caso você tenha só 500 mil, só não, né? 500 mil é bastante dinheiro, mas caso você tenha 500 mil reais e você queira comprar um imóvel de 500 mil, não faz sentido você se descapitalizar por completo, ficar sem reserva de emergência, sem nada, para comprar ele à vista. E só vale a pena também se você efetivamente conseguir negociar o valor. De novo, quem tem dinheiro na mão, isso tem um valor muito alto na hora de você estar fazendo uma aquisição e você deve sim estar negociando um desconto. A segunda alternativa que a gente viu foi o financiamento. De novo, o financiamento, ele é o custo da pressa. Então, se você encontrou o imóvel ou o automóvel perfeito, não tem o valor total necessário, ou até tem, mas ele estaria comprometendo todo tua renda, aí faz sentido sim, né? Você tá partindo para um financiamento, se você achar que vale a pena estar seguindo com essa compra. E a dica que eu te dou é: faça cotações em mais de um banco, procure taxas atrativas, tome cuidado com as condições desse financiamento para não ficar 30 anos pagando uma dívida altíssima só dando dinheiro pro banco. Então, nesse caso, se você puder, tente sim ir antecipando parcelas, porque como a gente tá falando de uma taxa de juros alta, aí não vale a pena você tá mantendo as parcelinhas como consórcio. Realmente é melhor você tentar quitar o máximo que você puder dessa dívida o quanto antes para tirar esse peso das suas costas. E a terceira forma, que acho que já ficou claro que é a minha preferida também, que é o método de você estar utilizando uma carta de crédito de consórcio. E o consórcio, ele vale muito a pena, contanto que você não tenha pressa. Então, se você tem certeza que você quer adquirir um bem, uma casa ou um carro novo daqui 6 meses, 1, 2, 3, 4 anos, o consórcio, ele é sim uma das melhores soluções financeiras que a gente tem hoje. E a principal dica que eu posso te dar é: tenha uma boa assessoria para ter certeza que você vai estar pegando a carta em uma boa administradora, vai ser um grupo sadio, um grupo mais elitizado, nós falamos, com pessoas que têm clareza de por que elas adquiriram aquela carta e não um grupo que tenha um índice muito alto de desistência. Essa sim é a forma correta de você estar adquirindo um consórcio, de estar fazendo uma solução inteligente, e eu tenho certeza que vai te trazer muita satisfação em estar conquistando o seu sonho dessa forma. Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer por hoje. Sei que foi muita informação. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. Não deixa essa dúvida dentro de ti, porque meu papel é estar aqui te orientando, trazendo essa informação e te entregando um pouquinho mais desse conhecimento mais amplo também. Então era isso, um grande beijo e até lá!